Esse é Terapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal e eu sou apenas uma garota ocupada. Eu tenho exatamente 4 dias para acabar com uma cerimônia de casamento, roubar o cara da noiva e eu não tenho ideia de como fazer isso. E eu sou Joana Pelerano e eu declaro vingança aos canais de streaming por enfiarem essas publicidades toscas no meio de programas legais. O episódio de hoje tem filmes e séries que envelheceram como leite, cancelamentos, celebração de 50 episódios do Terapia e muito mais. Não percam! Hoje a gente tem uma pergunta muito interessante do nosso ouvinte fiel Cássio. Ele diz: Terapia, estou com um problema. Depois de muitos processos reflexivos, não consigo mais assistir meus besteróis das antigas. Tudo machista, racista, misógino, classista. O que eu faço? Caramba, Cássio, esse é um dilema bem presente mesmo, para quem sempre carrega consigo algum tipo de consciência social, né? Ainda mais para quem é da geração millennial ou das gerações anteriores, quando um monte de pautas importantes não estavam no centro das conversas e transformações da forma como funcionamos como sociedade. Antes da gente trazer algumas recomendações e também contraindicações para você e para as outras pessoas que estiverem ouvindo, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre como lidar com esse dilema, né, Mel? Esse assunto é complicado porque parece que só coisas clássicas são problemáticas, mas não é porque o conteúdo não é dessa década ou desse século que vai ter envelhecido mal. É bom deixar bem claro isso antes da gente continuar a conversa. Ao mesmo tempo, tem sido cada dia mais complicado assistir só pelo entretenimento certas produções audiovisuais, porque ainda bem que vários valores nossos enquanto sociedade mudaram muito. E certas formas de pensar e de agir de antes foram finalmente reconhecidas como prejudiciais ou até mesmo formas de violência e de exploração. Aí, Cássio, não tem mesmo muito o que fazer, né? É admitir que mudamos nosso ponto de vista e daí perceber. Esse conteúdo é todo errado ou ainda existe partes que contêm muita coisa bacana e que pode ser ainda divertido ou até belo? Inclusive, a gente tem diferentes categorias de coisas que envelheceram mal, né? Tem o produto cultural, que é reflexo fiel da época em que foi produzido, mas que hoje a gente vê que a época era toda errada mesmo. Tem a produção, que já é controversa em tempo real, e até mesmo aquelas vezes em que a palavra controversa é sinônimo de coisa cagada que nunca deveria ir para a tela mesmo. E tem histórias ok, legais, ou até mesmo geniais, que são estreladas ou que têm por trás pessoas complicadas, desde as eticamente questionáveis até aquelas que são criminosas mesmo. Pois é, né? Quanto diretor e roteirista podre, que inclusive já eram conhecidas aí suas atitudes questionáveis ou criminosas na época do lançamento e a sociedade nem tinha. Ah, eu sempre lembro do episódio da 4ª temporada daquela série de animação Family Guy, em que eles fazem uma brincadeira, entre aspas, né, associando Kevin Spacey a assédio de menores. E isso aconteceu 12 anos antes das acusações dessa exata mesma conduta que cancelaram o ator. Para mim, o caso do Neil Gaiman, né, que é mais recente, é um que definitivamente fica difícil de separar o homem da obra, porque como um cara capaz de tanta coisa horrível na vida social, também é capaz de criar conteúdos que tocam no emocional das pessoas, que fazem elas pensarem nas próprias atitudes, dá uma dissonância cognitiva, né? Aquele tilt que façam o que eu falo, mas não julguem o que eu faço. Para mim é simplesmente nojento. Eu penso que cancelar mesmo o trabalho de um artista não é porque ele tem um comportamento que eu não concordo, mas sem dúvidas há que se refletir antes de se consumir algo de alguém com comportamentos conhecidamente criminosos ou antiéticos, ou até trabalhos que propagam conteúdos ideologicamente prejudiciais para grupos oprimidos e para a vida como um todo. Tem um livro que chama Monsters, a Fan's Dilemma, né? Que é Monstros, o Dilema de um Fã, que é da jornalista estadunidense Claire Dederer, que fala um pouco sobre esse assunto. O livro foca no problema que é quando obras de arte, seja das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema, quando essas artes são feitas por pessoas que fizeram coisas erradas, nos mais diferentes níveis de errado, né?
E o livro foi razoavelmente criticado por misturar ensaio teórico com autobiografia. Então deixa ele bem emocionalmente tendencioso, assim, porque foca nas obras que a autora gostava e no seu processo de decepção com os seus criadores, geralmente homens que fizeram alguma coisa ou moralmente condenável ou criminalmente mesmo condenável. Por exemplo, ela não era muito fã do Bill Cosby ou de Harry Potter. Então, as suas críticas ao Bill Cosby, que é, né, esse ator e comediante acusado de abuso sexual, e a J.K. Rowling, que é criadora do Harry Potter e frequentemente acusada de transfobia, não chegam nem perto da decepção absoluta que ela sentiu quando veio à tona o relacionamento do diretor Woody Allen, de quem ela era mega ultra super fã, com a filha adotiva da atriz Mia Farrow, né? Que é com quem o Woody Allen teve um longo relacionamento. Então, basicamente, essa autora, ela vai dizer que lidar com uma obra amada, mas criada por alguém bosta, depende muito mais da obra e do seu envolvimento pessoal com essa obra do que do quão bosta é a pessoa que está por trás dela. E aí, vamos combinar que ela dizer isso não resolve nada, né? Não te dá uma template de como lidar com uma situação como essa. E essa é justamente a munição para os críticos do livro. As pessoas falam mal do livro justamente por isso, porque ela não resolve. Mas é aí que está a questão mesmo, né? Será que tem solução? Ou será que realmente é uma questão cheia de nuances, cheia de área cinzenta? Não tem como definir se está 100% certo ou se está 100% errado. Além disso, também, né, Jô, a gente tem que considerar que o significado da arte é gerado a partir do consumo e interpretação dela pela audiência, e não necessariamente a partir da intenção ou caráter de quem criou. E no caso de conteúdos audiovisuais, eles não são só arte, né? São produtos de consumo, de entretenimento. E tem toda uma indústria por trás, e interesses biológicos, tantas camadas. Ou seja, o dilema do nosso ouvinte Cássio realmente é muito difícil de se resolver, porque são muitas nuances para considerar e a gente ia ficar completamente insano tentando chegar na equação perfeita para poder escolher eticamente o que assistir. Bem no estilo das crises existenciais dos personagens de The Good Place. If you know, you know. Pois é, viver é difícil. Assistir coisas também, né? Eu acho que a gente pode, no máximo, se compadecer desse sentimento do Cássio, porque a gente também já passou por isso com várias obras que já gostamos e hoje causam aquela indigestão pelos mais diversos motivos, né? E a gente pode falar delas como uma grande lista de contraindicações. Então, gente, fica aqui um alerta de gatilho, assim, porque é possível que a gente vá dar uma estragadinha para você em algum filme ou série que mora no seu coração. Começando por um filme que, para mim, é adorável, mas que tem por trás uma série de problemas, que é O Mágico de Oz. A gente já louvou aqui como um clássico cheio de méritos, e o filme realmente é ótimo. O problema dele é a produção, que, assim, notoriamente abusou da Judy Garland de muitos jeitos. Os executivos implicaram com o corpo da atriz e faziam uma pressão extrema para que ela emagrecesse, incluindo forçação de barra para ela fazer dieta rigorosa, para ela fumar para controlar o apetite, para ela usar anfetamina, que além de ajudar a emagrecer também dava energia para aguentar o ritmo que eles exigiam nas gravações. Então era bem trash o negócio. E também tem registros de que alguns extras do filme assediaram sexualmente a atriz. Aí, quando eu penso nessa adolescente, pô, ela tinha 16 anos. Quando eu penso nessa adolescente sendo tratada desse jeito, eu fico bem incomodada em relação ao filme. E aí, esse incômodo convive com um carinho pela história, pelas lembranças que ela proporciona, que vieram ainda mais à tona em tempos de Wicked. Fica super complicado. E por falar em musical, para mim, nada envelheceu tão mal e tão rápido quanto Glee. Essa série de 2009, com 6 temporadas, foi uma enorme inovação para aquele momento. Um elenco super diverso, assuntos relevantes, melhor da música pop, tinha todos os elementos para virar um clássico. Exceto que, na mesma mente genial de Ryan Murphy, criador e roteirista da série, também mora uma ética super questionável que atravessa a maioria das suas criações. Em Glee tem professor com relações super inadequadas com seus estudantes, tem comportamentos hipersexualizados e adultizados de adolescentes, tem bullies e vilões que viraram desculpa para roteiristas fazerem piadas péssimas com minorias. A gente ainda ama a Sue Sylvester? Sim. A gente canta e reproduz as coreos enquanto toma banho até hoje? Com certeza. Mas daí a reassistir ou recomendar essa série para as novas gerações é outra coisa.
que ver aquele elenco na tela é muito sofrido, né? Porque tem tanta gente que ou morreu, ou tá preso, ou é a Lea Michele. Assim, não dá. Ai, ai. E por falar em gente que se acha, a gente não poderia falar sobre conteúdos altamente questionáveis e pessoas canceladas se a gente não falasse de America's Next Top Model. Não vou nem entrar no mérito de pesos e medidas, porque o show é sobre a indústria da moda e a gente já está cansado de saber que gordofobia, preconceito contra certas formas corporais são a regra aí na indústria de moda, né? Mas sob pretexto de testar as suas modelos, né? A Tyra Banks, que é aí uma supermodelo, que é criadora e apresentadora e mente por trás de America's Next Top Model, constantemente colocava aí as concorrentes em situações de passarela que eram muito perigosas e até humilhantes. O básicozinho era um bullying, né? Torturas mentais, tipo na temporada 6 que teve uma runway com baratas. Na temporada 20 que teve uma runway que era vertical, elas subiam prédio, a parede de um prédio. Teve também uma que era pêndulos que passavam, pêndulos gigantes que passavam no meio da passarela e as modelos tinham que, de algum jeito, não ser atingido por eles e cair da passarela. Olha só que legal, né? E teve aí um monte de desfiles e desafios que tinham muitas coisas perigosas. Tipo, na temporada 7 teve uma plataforma que era onde elas faziam o desfile, e essa plataforma estava em cima da água, então ela se mexia de um lado para o outro, elas tinham que, além de estar dentro de um salto, e além de ser na água e ser escorregadio, se equilibrar. Pois é, justamente essas coisas é que faziam o programa ser bem sucedido, né? Isso que é mais incômodo, assim, é que conforme as modelos iam sendo mais e mais torturadas, entre aspas, mais e mais a audiência crescia e todo mundo queria assistir justamente para saber qual era o próximo grande pepino em que eles iam enfiar essas pobres dessas meninas, né? Exatamente. Teve, tanto na temporada 4 quanto na temporada 8 situações em que modelos de cada uma dessas temporadas receberam notícias muito tristes de morte de pessoas que elas gostavam muito, né? Então, obviamente, isso abalou emocionalmente. Numa delas, a pessoa teve que fazer um ensaio fotográfico no dia seguinte dessa notícia, em que ela tinha que ficar num caixão. A outra, logo depois também de receber a notícia, teve que fazer um ensaio fotográfico que era uma cena de crime. Assim, cruel, né? Agora, se a gente for pegar pelo lado do racismo, imagine, Tara Banks é um ícone negro, né? Ela é uma das primeiras supermodelos negras do mundo. E a gente que gosta de America's Next Top Model sempre se lembra de um episódio da temporada 4 em que tinha troca de raças entre os modelos. Sim, modelos negros fazendo vezes de modelos brancas, mas esse não é ruim, porque modelos brancas estavam fazendo também às vezes de modelos negras, modelos asiáticas, modelos nativo-americanas e por aí vai. Aí foi criticado no momento, né? Mas assim, para eles se redimirem, na temporada 13, eles tiveram uma excelente ideia. Vamos fazer os modelos serem birraciais. Ou seja, não vai ser só uma mera troca. A gente vai enfiar traços para poder emular duas culturas diferentes que não eram as culturas de origem dessa pessoa. Ah, que ideia maravilhosa, não é mesmo? Agora, nada alimentava mais nosso lado sadista do que os episódios de Extreme Makeover, né? Que era, assim, o episódio que todo mundo esperava todas as temporadas, porque tinha uma transformação normalmente muito radical e sempre pegava uma ou mais modelos para Cristo para poder fazer algum tipo de transformação que normalmente fazia elas chorar. O mais clássico era corta todo o cabelo da menina, né? E entre as transformações que eles fizeram, tinha inclusive outras coisas mais complicadas, né? Além de botar peruca, tirar peruca, pintar o cabelo, né? Machucando às vezes o couro cabeludo das modelos e tal.
teve um momento em que eles faziam mudanças muito mais profundas. Eu lembro uma modelo que foi pro dentista, eles trocaram todos os dentes da mulher. Então, assim, era um negócio bem complicado. E, gente, vai ter documentário sobre isso. Até onde eu vi o trailer, vai ter Tyra, vai ter Miss J, vai ter The Other J, vai ter Nigel Barker. Então, provavelmente, a gente não vai ver assim tanto escândalo, porque, né, os principais estão ali envolvidos. E talvez isso seja só mais uma tentativa da Tyra de fazer aquele meia-culpa para ficar bem aí diante do público de novo. Mas se você é super fascinada como a gente com esse artefato televisivo, já tem muito conteúdo no YouTube que analisa esse reality. E é importante a gente deixar, né, claro isso, que a gente era fã, a gente assistia super America's Next Top Model e conversava a respeito, inclusive, né? Então, assim, né, só para deixar claro. E, gente, reality show é aquilo, o que tem de divertido tem de problemático, né? Ou é problemático já na hora que tá passando, ou 5 minutos depois ele vai virar problemático, porque ele tá sempre no limite do pepino. E aí, nessa mesma vibe de America's Next Top Model, eu queria citar Esquadrão da Moda, que é de 2003, que é um reality em que dois consultores de moda, a Stacey London e o Clinton Kelly, davam palpite no look de pessoas comuns de um jeito muito cagado. Assim. A pessoa era filmada sem consentimento por um parente ou um amigo e era ridicularizada por suas escolhas de moda, tudo em troca de ter o visual repaginado e ganhar um guarda-roupa novo. Ou seja, né, aquele clássico programa de makeover que se aproveita do desconhecimento da pessoa, ou da vulnerabilidade, ou do desejo que ela tem por melhorar, por se transformar, para poder humilhar essas pessoas em rede nacional ou até internacional. Mas aí eu queria destacar esse programa porque não só eu super assistia e me entretia e me incomodava em partes iguais, mas porque em 2025 a Stacey e o Clinton voltaram com um programa novo chamado Wear Whatever the F You Want, tipo, usa aquilo que você bem entender. E é um programa com abordagem muito mais leve e positiva, sem cagação de regra, sem humilhação, em esquema um pouco meia-culpa em relação ao show original. Eu me senti meio curando um trauma geracional. Sem dúvida, é uma cura de um trauma geracional, né? Porque quantas vezes a gente não usou aquelas dicas para poder se olhar no espelho e se achar péssima, ou então olhar. Para mim, tem um episódio clássico em que tinha uma mina que era muito magra, muito alta, e eles enfiaram essa mina em 400 camadas de roupa, em que consistia uma calça jeans, um vestido por cima e mais umas 3 camadas no braço dela. Enfim, também tinha muito mau gosto. Então, né, a gente percebe que não era para ter levado tão a sério assim. Pois é, então assim, de repente tem coisa que até dá, gente, para ser melhorada, para ser revisada, para ser analisada sob outra luz, ou até assistida com reserva mesmo, né? Sim, produto cultural é fruto do tempo em que ele foi produzido e com certeza estamos hoje curtindo coisas que vão ser questionadas no futuro por motivos variados, assim como aconteceu com esses exemplos que a gente acabou de citar, né? E que é a ponta do iceberg, né? Dava para ficar aqui por horas trazendo coisas potencialmente problemáticas. Eu espero que no futuro a gente continue questionando as obras de hoje também, porque a alternativa é ou só fazer coisa chapa branca, que não faz ninguém pensar, para poder não abrir margem para críticas futuras, ou parar de vez de produzir filmes e séries, o que a gente sabe que não vai acontecer e, inclusive, não quer que aconteça. Se tem alguma conclusão que eu acho que a gente pode oferecer ao nosso ouvinte Cássio e a quem mais lida com esse dilema, eu acho que muita gente vai se incluir aqui nessa, é que a gente vai ter que ligar o senso crítico para se perguntar se algo vale a pena o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso envolvimento emocional. E se valer uma ou todas essas coisas, se a gente quer de fato encarar. Até porque tem tanta coisa para assistir que a gente sempre vai ter alternativa se quiser deixar o passado no passado, mesmo que o passado seja bem fresquinho, tipo ontem. Com isso, bora para sugestão para assistir. Gente, é o nosso episódio 50! Aê! Para comemorar, a gente vai trazer para você, ao invés de sugestões para assistir, sugestões de como assistir. Tem muita gente que pergunta para a gente como é que a gente consegue assistir tanta coisa. Muita disciplina e dedicação, claro. Tem gente que não acorda às 5 da manhã para fazer devocional, fazer corrida, os estudos antes de ir para o trabalho. A gente
fica acordado até tarde, porque a gente tem um compromisso semanal com vocês de trazer o melhor conteúdo sobre produções audiovisuais. Profissionalismo! Brincadeirinhas à parte, é puro gosto mesmo, gente. Desde pequenininhas a gente se encantou pelas telas e a base da nossa amizade é fundamentalmente esse hobby de assistir um monte de coisa para depois a gente conversar sobre elas, né? Eu sou de uma geração em que tela era coisa de criança, sim. Inclusive, eu tenho uma foto bebezinha de olho numa TV de tubo exibindo aquelas faixas de cor para calibrar a imagem, sabe? Eu estava assistindo aquilo. Então, é comum que eu priorize horas de tela como lazer, como distração, como estudo até às vezes, e isso vai incluir coisas boas e ruins. Então, eu acho que a minha maior dica é tentar coisas novas, mas saber também do que você gosta. Então, é um conselho com duas partes. Digo isso porque experimentar um gênero diferente, um formato que você ainda não explorou, encarar algo cuja sinopse não te pegou ou o algoritmo não esfregou na sua cara, pode trazer surpresas divertidas. Essa é a primeira parte do conselho. Por exemplo, eu odeio histórias em que tudo dá errado para as pessoas o tempo todo. Mas eu amo Hacks e The White Lotus, por exemplo, que foram duas séries que eu demorei a começar a assistir porque eu sabia que elas tinham essa vibe de que dá tudo errado para as pessoas. E eu jogo videogame com ação e violência? Não, não jogo. E nenhum outro tipo de videogame também. Mas eu testei duas séries, que são Twisted Metal e Fallout, que são duas séries justamente baseadas em jogos nesse perfil. E me diverti, e tô contente, porque ambas foram renovadas para suas respectivas terceiras temporadas. Mas, e agora vem a segunda parte do conselho, tentar coisa nova, não curtir e seguir assistindo só porque você acha que deve ou porque já que começou tem que terminar, é pura perda de tempo, gente. Sim, um jeito de assistir mais coisas é testar mais coisas, mas também saber quando é a hora de abandoná-las, se elas não forem aquilo que você quer assistir naquele momento. Eu só não faço isso no cinema. Cinema é um compromisso. Se eu tô lá, eu fico até o final, nem que seja para odiar com contexto. Mas se eu tô em casa, filmes e séries que o santo não bateu são deixados de lado. E pode ser que daqui a alguns anos, meses, semanas, eu volte. Ou pode ser que eles fiquem lá no limbo semi-assistido para sempre. E aí eu parto para a próxima. Como a Joana falou de assistir coisas novas, eu vou dar dicas aqui de como reassistir, porque eu sim assisto muita coisa nova, mas também reassisto tanto quanto, porque tem certos filmes e séries que são como uma cobertinha, tipo aquela do Lino, do Snoopy, que eu gosto de carregar ao longo da minha vida como um objeto de conforto emocional. Então, eu uso o momento antes de dormir para isso, porque nada mais relaxante do que saber exatamente o que vai acontecer para ajudar a gente a pegar no sono ou para fazer companhia no meio de uma noite de insônia. Tem algumas séries perfeitas para isso, como Friends, Modern Family, How I Met Your Mother, Grace and Frankie, Dalton Webb, aquele tipo de série que tem bastante temporada, que nada muito emocionante acontece, que possa estimular demais nosso sistema nervoso e que cria aquele ruidinho de fundo reconfortante. Eu também tenho filmes e séries que reassisto quando estou deprimida ou desanimada. Tive uma crise longa de depressão um tempo atrás, que eu reassisti umas 13 temporadas de RuPaul's Drag Race em apenas algumas semanas, que foi um alento e tanto para um momento tão difícil. Um, porque é engraçado, dois, porque é exagerado, e três, porque também tem momentos aí de conexão emocional. Já filmes de comédia romântica, ou que são meus filmes favoritos, aparecem quando eu tô com tanta coisa na cabeça. Sabe aqueles momentos em que a mente está indo para 47 lugares diferentes ao mesmo tempo, de preocupações, de coisa para resolver? Nada mais relaxante para mim do que deixar o cérebro virar pudim com conteúdo audiovisual que você não precisa pensar em nada durante pelo menos uma horinha. Eu amo dois filmes que sempre reassisto religiosamente. O Casamento do Meu Melhor Amigo e Crazy Stupid Love. Eles têm a fórmula perfeita, com atores super consagrados como protagonistas, as pessoas metendo os pés pelas mãos, ao invés de ir para terapia e usar um tiquinho do próprio tempo para pensar antes de agir, plot twist, cenas musicais icônicas sem ser um filme musical e finais felizes nada clichês. Obras de arte. Quem não assistiu, pare tudo que está fazendo agora e vai lá. Para quem já assistiu faz tempo, faça a mesma coisa. E esse foi mais um episódio de Tela Pia, número 50. A
As sugestões / contraindicações desse episódio, é você que decide como você vai querer categorizar, foram os filmes O Mágico de Oz, O Casamento do Meu Melhor Amigo, Crazy Stupid Love. As séries Glee, Rex, The White Lotus, Twisted Metal, Fallout, Friends, Modern Family, How I Met Your Mother, Grace and Frankie, Downton Abbey. Os reality shows America's Next Top Model, Esquadrão da Moda, Wherever the F You Want e RuPaul's Drag Race. E menção honrosa para Family Guy, The Good Place e Snoopy. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de terapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!